Bom, o meu propósito é o de trazer uma visão abrangente sobre o cenário político que precede as eleições de 2016. E, obviamente, o tema é a política em tempos de crise. Bom, o fundamental é entender o ambiente posto. Em primeiro lugar, temos a maior fragmentação partidária da história do país, provavelmente a maior fragmentação partidária do mundo ocidental e das democracias estabelecidas no país, o que é altamente danoso ao sistema, já comentado aqui pelo ministro Moreira Franco. As regras de disputa também foram modificadas. Isso será abordado em detalhe pela doutora Ângela Tinhaque, que é especialista em direito eleitoral. Temos a crise fiscal, que é a mais séria crise fiscal dos últimos tempos. Apenas um exemplo, além da óbvia constatação da quebradeira dos estados e dos municípios, mas prefeitos estão sendo caçados à razão de 1 a cada 8 dias no país, por conta de problemas de natureza diversa, mas, sobretudo, da área fiscal. E temos também uma crise gerencial muito séria, porque o governo central, que sempre foi, por conta da hipertrofia do poder executivo no Brasil, o grande líder das políticas públicas, o grande comandante do processo público no país, vive também, além da sua crise econômica, da sua crise fiscal, uma crise de gerência. E é fácil examinar, por exemplo, o atraso das maiores obras do PAC, que afeta, obviamente, os municípios também. E retomando a questão da crise fiscal, é importante dizer que a crise impediu o tradicional recurso dos prefeitos de deixarem para os últimos anos da sua gestão a inauguração de obras. Tática usada para robustecer o desempenho eleitoral visando uma reeleição ou mesmo a eleição de algum aliado. Notamos que este ano, por conta da crise fiscal, os prefeitos estão sem dinheiro para se utilizar desses recursos, dessa tradicional estratégia eleitoral. Então, é um fato novo também na disputa. Temos 3 itens capitais no momento, que o primeiro é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, dizia eu em 2014, em outubro de 2014, num programa da Globo News, que a Operação Lava Jato iria estraçalhar o sistema político brasileiro. Na época, até, a minha afirmação foi entendida como um pouco radical. E entendo até porque a palavra estraçalhar parece que seria algo súbito, radical e posto de uma maneira hegemônica. Mas o estraçalhamento do sistema político que nós estamos assistindo, ele é lento e gradual, mas é permanente. E ele não vai parar, ele vai continuar. Então, não há dúvida de que a Operação Lava Jato tem uma influência decisiva sobre o processo eleitoral deste ano. Não apenas pelo aspecto de um partido ou outro, ou um político ou outro, ficar exposto negativamente aos desdobramentos da operação, mas sim pelos 2 outros aspectos que eu trato aqui. O primeiro é a questão da própria crise do capitalismo tupiniquim, do capitalismo brasileiro, que funcionou sempre na base da troca de favores entre o setor privado e o setor público, e isso envolvia o financiamento de campanhas, com a proibição das doações eleitorais, com também a criminalização de patrocínios, apoios, trocas de favores e até mesmo os efeitos da lei anticorrupção que proíbe hoje que se dê presentes ou qualquer outro tipo de vantagem pode ser interpretada como um gesto ilícito. Isso gera uma nova realidade dentro da política brasileira. A política brasileira vai ter que se reinventar para se financiar perante esse novo quadro que se apresenta.
principalmente também porque a crise da Operação Lava Jato, e a crise do capitalismo tupiniquim, além de agravar um quadro econômico difícil, fruto de uma gestão equivocada de política econômica, gera também um comportamento cultural dos tradicionais financiadores da política brasileira ficarem banidos do processo de um lado e também temerosos de participar e serem considerados criminosos dentro desse quadro que se estabeleceu. De certa forma, hoje, nós temos um novo direito penal. Esse novo direito penal, ele traz uma celeridade, conforme agora a última decisão do Supremo de permitir a prisão de condenados em segunda instância, antes mesmo do julgamento dos recursos na terceira instância, coloca uma nova realidade dentro do quadro institucional brasileiro. E, por fim, nós temos a própria crise econômica. E a crise econômica traz um fator esquecido no Brasil, que era dos tempos da inflação. A inflação, como problema nacional, contaminava até mesmo a discussão, até a eleição de síndico de prédios, né? Porque o debate nacional ia dentro das casas, porque era um problema nacional, a inflação que afetava a vida das pessoas. Ora, esta eleição de 2016 será a primeira em anos onde a conjuntura nacional, econômica nacional, vai afetar sobremaneira o comportamento do eleitor. Então, isso é um fator diferenciado. Por exemplo, a eleição passada, o Haddad, que era um candidato de imagem fraca perante o eleitorado, foi eleito por conta da conjuntura política que se estabelecia, a conjuntura econômica e o próprio apoio do Lula como cabo eleitoral. Nesse momento, e por conta até das novas regras, do encurtamento da campanha, a ausência de recursos que pudessem turbinar a imagem do candidato, isso gera uma dificuldade maior para o candidato. Será uma situação atípica, já que, em sendo uma eleição municipal, a contaminação do quadro nacional será muito importante e terá consequências no processo. Qual é o impacto que teremos, por exemplo, desse embate entre a agenda federal e a agenda municipal? Dizendo já, municípios quebrados, crise fiscal limitando gastos de última hora e a própria fragmentação política fragilizando o governismo, porque a base política do governo é uma base ingovernável. Ingovernável no nível federal e muito mais no nível estadual e no nível federal. Considerando governadores e prefeitos quebrados, é impossível até mesmo se organizar uma agenda federal que possa ajudar a campanha dos candidatos ditos governistas nesse processo. Teremos campanhas mais pobres, isso sem dúvida é uma grande diferença, pela falta de recursos, óbvio, pela dependência dos recursos do fundo partidário, e teremos também a questão do Caixa 2, já que há o risco do crime organizado ter uma vantagem, porque eles operam no nível subterrâneo da sociedade, transitando com recursos, eles podem turbinar candidatos com o dinheiro do Caixa 2. Isso é um desafio, ou de operações ilícitas, muito mais do que o próprio Caixa 2, mas do Caixa 2 tradicional das empresas. Isso é um desafio adicional para a Justiça Eleitoral, para a Polícia Federal nesse momento. Dois aspectos eu ressalto. O recall como vantagem. Todos os candidatos que têm nome vão ter vantagens. Então, isso entra no quadro de celebridades. As celebridades, como sempre, terão vantagem, porque não haverá, numa campanha curta e sem recursos, o tempo hábil para se construir imagens, para se fazer candidatos a partir do investimento forte na sua imagem por meio de anúncios e eventos. Isso gera uma campanha que favorece os nomes tradicionais da política e as celebridades, jornalistas, artistas, apresentadores, que sempre vão entrar na disputa, em uma disputa curta, com vantagem. E também o partido com estrutura, porque já que não há
recursos privados na campanha, em grande monta. Então, os partidos tradicionais que têm estrutura partidária, que estão bem estruturados, vão levar vantagem também na campanha, porque poderão apoiar seus candidatos. Em termos de temas, o que eu vejo claramente, isso é óbvio, a narrativa da continuidade completamente ameaçada ou até destruída. É bom comparar com 2014, quando foi possível se fazer uma campanha invocando o receio de se perder as conquistas. Sem dúvida, parte do sucesso de Dilma na campanha foi atrelar a sua reeleição à manutenção de benefícios. Hoje, esse discurso morreu, foi destruído, essa narrativa foi destruída. Então, o que nós temos são narrativas novas, mais agressivas, as narrativas de mudanças e a narrativa de resistência. A narrativa de resistência é a narrativa que vai agregar os grupos mais radicais a favor do governo, e as narrativas agressivas de mudança agregam mais os grupos radicais contra o governo, o que tende a levar a ser uma eleição que pode até ser mais radicalizada e confrontacional do que nos últimos tempos. A questão ética mais ressaltada, é evidente, porque o noticiário coloca todos os dias uma quantidade enorme de temas de natureza ética e que estão confrontando a sociedade com o mundo político, gerando uma crise de confiança sem precedentes na história. Então, é evidente que não basta ser honesto, não basta ser ficha limpa, vai ter que parecer honesto, parecer ficha limpa, quer dizer, um comprometimento claro com relação a essa circunstância. E o eleitorado, descrente como nunca, ou, aliás, descrente como sempre, né, da política, e irritado como nunca. Isso é uma situação inusitada nos últimos tempos. A política vive tempos de mudança, evidente. Os 3 vetores que eu apontei aqui, a Operação Lava Jato, a crise fiscal e a destruição do capitalismo tupiniquim, vão mudar a política brasileira, sem dúvida. Eu dando uma entrevista anteontem na CBN, me perguntaram, mas o Brasil não aprendeu com o mensalão, então veio o petrolão. Aí eu disse, não, pelo contrário, o Brasil aprendeu muito com o mensalão, e se não houvesse o mensalão, não teria havido o petrolão. Quer dizer, temos ganhos cumulativos, mas são ganhos dolorosos, são ganhos que causam radicalismos de interpretação, são ganhos que ainda não estão sedimentados na nossa sociedade, do nosso sistema institucional, e poderão gerar até efeitos colaterais indesejáveis. Faz parte, ainda vivemos um período de acomodação. As mudanças no curto prazo tendem a ser melhores, mas não há nenhuma garantia. O deputado Quinalha disse aqui que a Câmara aprovou uma contrarreforma. E é verdade, a Câmara tem sido um fator de resistência às reformas políticas. Ela permitiu a fragmentação, ela retoma com a questão do financiamento. Esse debate é natural. Então, muitas vezes, se olharmos a história da reforma política no país, existem algumas certezas. Uma é que ela não vai acabar. 2, ela é feita em fatias, em compotas. E 3, não quer dizer que os avanços serão sempre positivos. E aí há o que também o ministro Moreira colocou, que é a questão das decisões judiciais, o próprio deputado Raul também. Nossa política hoje vive sob a égide da judicialização. A judicialização caracterizada por uma interpretação extensa da Constituição e de um ativismo judicial muito grande. Isso fez com que o Supremo decidisse pelo fim das doações empresariais, pela permissão de troca de partidos sem restrições para os detentores de cargos majoritários, que foi decidido no ano passado, que liberou senadores e prefeitos e governadores e até mesmo a presidente para mudar de partido sem se submeter a nenhum tipo de restrição. Enfim, então nós temos o vetor das mudanças aí na judicialização, que vai continuar.
até mesmo com as decisões que interferem no regimento interno da Câmara, como agora, recentemente, no episódio das comissões de funcionamento do impeachment, e as mudanças culturais decorrentes das operações, da Operação Lava Jato, do próprio mensalão, também, que cumulativamente fazem a diferença. Acredito que o futuro está em aberto, não há garantia de que as melhoras serão imediatas. Há, sim, mais a esperança. E a realização desse evento, por parte dos organizadores, foi justamente visando trazer mais luz e mais atenção para um tema tão importante como é a questão das eleições no país. Muito obrigado.